Assim seja na vida do teu servo na noite de hoje. Tire toda a preocupação, em nome de Jesus. Aquilo que ele já aprendeu do Senhor, que o Senhor já o revelou, que o Espírito do Senhor apodere dele nessa noite, falando forte à tua igreja com a palavra da noite oficial. Seja com todos, glorifique o nome de Jesus, aos dizimistas, aos ofertantes, sejam todos abençoados, e os que podem dar uma linda salva de palmas a Deus, recebendo o nome de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia. Faz a leitura e você toma o seu assento. 1 aos Coríntios, seu capítulo 1 e o verso 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1 e o seu verso 18. Todos que acharam, diga amém. Pouca chuva, vou esperar. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 18. Todos que acharam, diga amém. Amém. Diga amém forte, irmão. Dá pelo menos a unção que está na sua vida aí. Deus dá para pegar hoje. Todos que acharam, diga amém. Amém. Está escrito, só o verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura, diga loucura, Loucura. para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Tome o seu assento. Ô Mike, hoje vai pregar eu e você, tá? Eu e você prega hoje. O que eu falar aqui, você joga aí, eu leio lá, não é a minha Bíblia, tá bom? Assim nós ganhamos mais juntos, Deus é glorificado. Isso não é de costume não, mas não sei se eu vou conseguir, mas se eu permite eu colocar o pedestal aqui, que eu fiz muita informação e eu não tenho vontade, eu vou ter que ler muito aqui, eu peço paciência, irmão. Escrevi muito aqui, eu vou ficar lendo e eu peço paciência para vocês. Glória a Deus. Irmãos, eu estou retornando ao ministério, eu ainda não tive a oportunidade de agradecê-lo, já fiz esse agradecimento ao bispo. Fiquei um ano ali em São Bernardo do Campo trabalhando, e lá eu não fiquei sem congregar. Eu me uni ao Ministério do Belém, e lá eu fui pastoreado pelo pastor Daci Vasconcelos, um servo de Deus, que desde o primeiro dia ele tirou alguns carrapichos meus, eu cheguei lá só um bagaço da laranja, mas ele foi inteligente, foi sábio, foi homem de Deus, com muita sabedoria, ergueu a minha cabeça e falou: meu filho, prega a palavra. E não me deixou um minuto sem exercer o meu ministério. Sei que eu ia chegar lá no ministério com tanto peso em seu nome. Os irmãos me acolheram muito bem. Apresentei a carta aos irmãos. E lá eu exerci o meu ministério durante um ano. E estou feliz por retornar aqui. Não tenho medo de pregar na sede. Por isso que eu gosto de pregar assim, de forma expositiva, como eu estou aqui. Lá fora não é muito apto, a gente costuma trazer uma introdução, uma narrativa, a gente, como eu posso dizer para vocês, memorada, mas aqui eu gosto de expor mesmo, ler o versículo, e assim eu vou me aprimorando, amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao bispo pelo convite e a confiança, sempre depositou em nós, sempre investiu em nós. Estou feliz também por ver o Daniel Januário, podia estar qualquer pessoa aqui, mas ficou aí, estou com um gelo na barriga que não tem noção. Fico feliz de ver aí, que a gente possa, pelo tempo de qualidade, com saudade de sentar com você, ouvir suas palavras. Como você diz, manda mensagem, saudade de tu, vontade de te dar um abraço, estou com saudade de te dar um abraço. Não sei seu interesse, mas eu cheguei aqui com uma demanda muito grande, colocando as coisas no lugar. Mas Deus vai dar tempo para a gente, com um tempo de qualidade, Deus primeiro. Tem uma aqui pretinho lá. Amém? Deus abençoe. Irmãos, o versículo ao qual a gente acabou de ler, ao primeiro
Coríntios, diz que a palavra da cruz é loucura. E quando nós conhecemos a Jesus, acredito que todos que estão aqui também foram comovidos pela mensagem da cruz. E quando eu falo de cruz, eu não falo somente do objeto, eu falo daquilo que foi feito na cruz. Ainda que passem os anos, e nós, dentro de nós, como servos de Deus, cria uma ansiedade pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não devemos parar de anunciar a mensagem da cruz. Glória a Deus. Confesso aos irmãos, como disse no início, que aqui eu não tenho medo de expressar nenhuma palavra. Eu bati muita cabeça para trazer essa mensagem, porque a minha vontade não era trazer essa. Compartilhei até com os amigos e falei: rapaz, eu nunca vi o céu fechado como está agora. Estou batendo para lá, batendo para cá e não estou conseguindo montar um sermão. Só que hoje o Espírito Santo falou comigo. É sobre a cruz que eu quero falar. A mensagem da cruz, ela não pode ser esquecida ou arquivada em nosso meio. Ainda que o maior sermão da Bíblia seja o sermão da montanha, o sermão mais pesado, mais forte, mais eficaz que a Bíblia nos mostra é a mensagem da cruz. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, todos os textos, todos os livros da Bíblia vai nos apontar a mensagem da cruz. E eu falo isso com muito temor no meu coração, porque vemos muitos pregadores, e muitas das vezes eu estou embaixo como ouvinte, já estou aqui em torno de 3 meses, mais ou menos, e está gerando em nós uma preocupação, porque muitos de nós querem impressionar os nossos ouvintes, e a mensagem do Evangelho não é impressionar ninguém. Jesus, Ele não impressionou com as suas mensagens, falando a respeito do reino de Deus. A mensagem da cruz não é para confortar você. A mensagem da cruz não é para passar a mão na sua cabeça. A mensagem da cruz é para nos confrontar. Confrontar como? Em nossas fraquezas, em nossos piores estágios. Quando nós pensarmos em desistir, olharmos para a cruz e vermos que lá teve um preço que foi pago, um sangue que foi derramado, para que nós estivéssemos aqui hoje. Falo isso com o meu coração em chama, porque eu não vim aqui nem pregar uma mensagem teológica ou mostrar um pouco de profundidade para você, não. Eu vim aqui trazer uma mensagem simples para confrontar a igreja do Senhor, para olhar de novo para a cruz, porque foi da cruz que nós fomos libertos, e foi por intermédio da cruz que nós estamos aqui hoje. Grande Deus. Eu vou ler alguns versículos, se você puder me acompanhe, porque estamos no Novo Testamento. Eu escrevi muito aqui hoje. No Novo Testamento, diante de uma epístola escrita por Paulo. E Paulo, de primeira instância, Paulo era um perseguidor da igreja. O forte de Paulo era confrontar os cristãos. Mas após a ressurreição de Cristo, Paulo foi confrontado e convertido. Só que agora Paulo, ele não é mais um homem que está confrontando a igreja.
Paulo está defendendo a bandeira do Evangelho e anunciando a mensagem da cruz. Aquele que confrontava, agora ele é confrontado, mas ele tinha o prazer de falar de Jesus. E diante dessa introdução, vemos que Paulo, ele contribuiu para o Evangelho, porque Paulo, ele foi o maior missionário da igreja primitiva. Paulo, ele arregaçou as mangas e partiu para cima do adversário. Paulo arregaçou a manga e o seu coração ardia em anunciar a mensagem do Evangelho. Acompanhe comigo essa introdução, porque Paulo considerava a mensagem da cruz como um poder de Deus. Embora Paulo sabia que para alguns era loucura, como está escrito, porque a palavra da cruz é loucura. Paulo sabia que para alguns a mensagem era loucura. Eu não quero ser cansativo em minha introdução, mas isso aqui vai ficar bom, irmão. Eu só peço que você me ajude no glória a Deus. Só isso, é Deus que tem que ser glorificado. Como eu disse, eu não vim aqui impressionar ninguém, mas me ajude no glória. Paulo também diz no verso 23, mais à frente, que para outros era escândalo, para uns era loucura, mas para outros a mensagem era escândalo. Aí você está olhando para mim, está vendo que até na palavra de Deus tem resposta para aquilo que nós vivemos hoje. Muitas pessoas dizem: o que ele está fazendo é loucura. O que ele está fazendo é loucura. Abre um parênteses para aplicar um pouco dessa introdução e trazer para o dia de hoje. Porque muitos não entendem o porquê nós estamos aqui hoje. Para eles é loucura, para outros é escândalo. Alguns dizem: como é que pode um menino, já disse isso muitas vezes, que vivia por aí e hoje foi na igreja só porque põe um ternozinho, cabelo arrumadinho, quer falar de Jesus agora? Esse cara é louco, está perdendo a sua juventude em Cristo. Aos meus 21 anos de idade, eu recebi um confronto, e o confronto foi a mensagem da cruz, e eu estava preso no charco de lodo, mas a palavra de Deus foi poderosa para me libertar. A palavra de Deus me pegou só um bagaço. Tudo que eu vivi em Cristo, percas, confrontos, desabafos, para mim é lucro em Cristo Jesus. Mas quando eu estava fora do Evangelho, ali não era lucro. Tudo que eu vivia lá, para mim, parecia ser bom, mas era bom para Satanás e para ele. As minhas obras que eu praticava para ele era lucrativo, porque as obras que eu fazia não eram boas. Mas quando eu vim para Cristo, a cruz me confrontou e me libertou para anunciar a mensagem que confronta o ser humano, mas ela é poderosa para levantar o caído. A mensagem da cruz, ela é poderosa para libertar aquele que se encontra cativo. A mensagem da cruz, ela é poderosa para libertar aquele que olha há tanto tempo orando, dizendo: Senhor, o meu filho está preso nas drogas, já saiu 3 vezes da clínica de recuperação, mas voltou para lá de novo. Eu tenho uma palavra para você, mãe, pai, que talvez tenha esse filho nessa situação triste. A mensagem da cruz, ela é poderosa para libertar o seu filho. Mas pecador, eu queria que ele estivesse aqui ao meu lado, aqui ouvindo essa mensagem, mas ele está lá. A Bíblia diz que o centurião, ele foi até os pés de Jesus, e Jesus disse para ele: eu vou até a tua casa. Ele disse: Senhor, não preciso, Senhor, lá. A fé desse homem era tão grande que ele disse: manda somente uma palavra e o meu
À medida que você adora aqui, Deus liberta lá. Você crê, tem glória a Deus? Poderoso é o nome do Senhor. Estou pregando para pessoas aqui que não acreditam mais. Eu vim aqui com a palavra profética. Tem entrado por essa porta vazio, mas está saindo vazio. Até diz dentro do seu quarto: não vou mais à igreja, porque as mensagens hoje em dia não é mais como antigamente. A palavra não mudou. O pregador até muda, o microfone até muda, as caixas até mudam, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, ela é a mesma eternamente, e é poderosa para libertar. Glória a Deus, bendito seja. Primeiro escândalo: os judeus criaram em sua mente a respeito do Messias, que ele seria da descendência de Davi. Os judeus, eles acreditariam que o Messias ele viria para colaborar no crescimento do povo de Israel. Eles não criam que o Messias viria como um homem sofredor. Eles criam que o Messias eles viria como Salvador da humanidade. Então, para o povo judeu, estava se tornando escândalo, porque Jesus ele viria para restaurar o trono de Davi, como das partes proféticas do Antigo Testamento. Além disso, os judeus eles entenderam que Jesus foi crucificado como um criminoso comum. Para os judeus, Jesus não foi crucificado como Salvador. Jesus foi crucificado como um criminoso, como os outros que estavam na cruz. Para os judeus, Jesus ele não era o Salvador, porque ele dizia: como este é o Salvador, sendo que nem ele mesmo conseguiu se salvar? Como ele veio para nos salvar, sendo que ele não conseguiu salvar a si próprio? Já os gregos também consideravam que o Evangelho era uma tolice. Uma pessoa com uma boa reputação jamais deveria ser crucificado. Uma pessoa que vivia em uma estabilidade, em um nível de um ser humano comum, jamais seria crucificado. Então, para os gregos que fizeram com Jesus, foi um escândalo. Para ambos grupos, a morte não era uma vitória, nem para os judeus, nem para os gregos. A morte era uma derrota. Se nós analisarmos, eu estou olhando aqui porque hoje eu passei a tarde escrevendo. Se eu tivesse um tablet ficaria melhor, mas Deus vai nos dar condição. Aleluia. Enquanto a gente está na escrita mesmo. E se analisarmos um pouco a primeira mensagem da cruz de Jesus, a gente não vai entender. Se a gente olhar para a cruz, pastora Cosmina, a primeira mensagem a gente não vai entender. É loucura mesmo. O porquê Paulo pregava com tanto fervor a mensagem da cruz? Era loucura para eles. Quantos para o grego, quantos para os gentios, quantos para os judeus. Agora, o Maicon está tão inteligente que ele colocou até uma cruz ali. Dá uma olhada para aquela cruz ali. Toda a igreja. Dá uma olhada para a cruz. Está no telão? Rapaz, a igreja está. Já tem. Parabéns. Olha para a cruz, gente. Agora a gente não tem que olhar para a cruz somente como um objeto, como as irmãs
decoram aqui na ceia a cruz. É importante a cruz estar aqui na ceia para trazer em memória tudo aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que alguns, quando estão na ceia, eu sou um deles, particularmente falando. Eu não sei vir na ceia, eu posso ficar cheio de fome no começo, mas a mensagem vem vindo, o louvor vem vindo, e aí a gente vai lembrando da onde a gente estava, o que a gente passou, da onde a gente veio, o que a gente era, será que eu merecia? A graça veio sobre mim, eu não sou mais importante do que esse irmão que está do meu lado, porque às vezes os nossos olhos, você sabe como a pastora Neninha falou, os nossos olhos sabem julgar o vizinho, mas não sabem julgar a nós mesmos. É à medida que nós vamos olhando, vai analisando, aí olha para quem está cantando, aí a mensagem vai entrando, o louvor vai impactando, quando vai ver, está tudo derretido. É a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho. Quando nós vimos na ceia, não venhamos aqui com sede ou com vontade de comer o pão e beber o cálice, mas dê com muita sede e muita vontade de fazer memória de Cristo. Eu vou adiantar aqui alguns significados, que eu me empolguei aqui na introdução, que é 9:8. E eu preciso pregar essa mensagem. Primeiro, a cruz ou a crucificação nos passa a mensagem de morte. Aquela cruz está ali, ela nos passa a mensagem de morte. A cruz é um instrumento de execução. Os registros bíblico e histórico mostra que Jesus, ele morreu na cruz. Vou falar de novo. O registro bíblico e histórico mostra que Jesus, ele morreu na cruz. É por isso, Mateus 27:31. Foi na cruz que o nosso Senhor, ele se entregou. Olha o que está escrito lá. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. Cruz, crucificação. Colocaram Jesus na cruz, mas era necessário a crucificação. Colocar o cravo nas suas mãos, colocar o cravo nos seus pés. Mike, agora vem comigo Filipenses 2:8, prega comigo hoje. Filipenses 2:8. Vamos ver se está escrito. E achado na forma de homem, humilhou-se a si, sendo obediente até a morte, e morte de Jesus, ele morreu em morte de cruz. Paulo mesmo diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Agora, olhamos o primeiro ponto, que tem parte de qualificação aí, que os romanos usavam na hora da execução. Ela envolvia uma agonia. Mas coloca comigo aí, Lucas 24:39. Lucas 24:39. A igreja acompanha e dê glória a Deus. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou mesmo apalpado, e me vendo, pois, um espírito não tem carne nem ossos, como os vedes que eu tenho. Mas agora coloca comigo em Lucas 23:4-8. 23:4-8. Irmãos, a cruz e essa agonia de Jesus, isso quer dizer que as mãos e os pés do crucificado era transpassado, como eu falei para você no começo. Eles furavam a mão daqueles que estavam sendo crucificados. Eles colocavam um cravo, e Jesus passou por isso. E toda a multidão que se ajuntava a esse espetáculo, e vendo havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Olha o que Lucas está narrando. Havia uma agonia piedosa na hora da crucificação, como está escrito em Lucas 39. Na hora que também Jesus foi crucificado, houve uma agonia, porque não era uma morte rápida. Jesus foi crucificado 9 horas e ele veio a óbito 3 horas da tarde. Então era uma morte de sofrimento, uma morte demorada. E a pessoa que era crucificada era ela colocada em um lugar
como está escrito em Lucas 23, 4, 8, onde a multidão, as pessoas passavam e via quem estava sendo crucificado. Então, além da agonia, da demora, havia um espetáculo para as pessoas que estavam ali, a multidão que estava ali. Quando eu fui para Goiás, esse ano em Minas Gerais, eu fui dirigindo pela empresa. E aí teve um percorrer do percurso da rodovia, que eu vi um monte de cruz numa curva. E aí quando eu olhei, eu falei, rapaz, que loucura, um monte de cruz. Aí os meninos que estavam comigo, os funcionários, ele disse, rapaz, quando tem cruz assim na esquina, é porque morreu gente aí no acidente. Na primeira curva, chegou mais na frente, eu vi mais uma cruz, outra cruz, eu falei, rapaz, então aqui morreu tanta gente. Você vê, a cruz é um sinal de morte. A cruz é um símbolo daquela pessoa que morreu, de crucificação. Onde aconteceu uma tragédia, é por isso que colocaram Jesus na cruz. Ela era um lugar de humilhação, onde o sentenciado ele era obrigado ao lugar da crucificação. Coloque João para me entregar, eu tenho alguns minutos. João 19, 17. Eu não vou conseguir entregar essa mensagem, é muita informação, mas fica para outro dia, muita informação mesmo. João 19, 17. E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, em hebraico quer dizer Gólgota. Veja o percurso da humilhação, tudo que Jesus passou. Ainda que ia para a cruz, ele teria que levar a sua própria cruz nas costas até chegar no lugar da crucificação. Mas coloca comigo 19 e 24. 19 e 24. Vou acelerar. 19 e 24. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos mais, lancemos sobre ela para mais de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha vestidura lançaram sorte, e o soldado pôs estas coisas. Perceba também que além de toda essa humilhação, ele ficava nu. Ele tirava a roupa daqueles que estavam sendo crucificados. Mas coloca comigo Lucas 23, 32. Vou acelerar. 23. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Perceba que quando chegou lá, tinha mais dois malfeitores, mas eles tinham o porquê estar sendo punido. O nosso Jesus não tinha porquê estar passando por aquilo. Mas a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que Deus, Ele não falou para todo rico, para todo pobre, para toda loira, para toda morena, para todo moreno, para todo bonito. Não, Jesus, Ele morreu por todos. Foi por todos. Foi por todos que Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Eu vou ter que ir lá para frente, porque eu tenho 5 minutos, senão eu não consigo concluir essa mensagem. Vai ficar muita coisa para trás. Eu me empolguei muito aqui nesse estudo. Mas coloca comigo. Vamos ver porque Paulo, pastor Daniel, ele pregava a mensagem da cruz com tanto fervor. E porque ele tinha tanto prazer. Gálatas, coloca comigo, Gálatas 1,4. Gálatas 1,4. Antes de Jesus, Gálatas 1,4. Antes de Jesus, a cruz não tinha tanta importância. Ela tinha punição. Mas após Jesus, olha que Gálatas está escrito: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente do século mau, segundo a vontade de Deus nosso. Agora, Marcos, coloca em 1 João 2,2. É Bíblia que eu vim pregar. João 2,2. O tempo traz maturidade, tá, irmão? O tempo traz maturidade. E é Bíblia que eu vim pregar. João 2,2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo
explicação que eu quero chegar. Gálatas 3,13. Olha o que está escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no... Maldito aquele que for pendurado no... Esse madeiro não era de Jesus. Quem pecou no Éden não foi Cristo. A lei da maldição estava corrompida, estava sendo espalhada por toda a humanidade. Mas diga, Deus é estrategista, que mandou a semente da libertação. Deus é estrategista e mandou o seu Filho, para que a aliança que foi quebrada e nos afastou do amor de Deus, olha o que Cristo fez por nós. Ele se fez maldito, com aquela maldição que era nossa, para nós ser puros, ser libertos. O madeiro que era nosso, Jesus, ele se colocou nesse madeiro e se fez maldito por amor a mim e amor a você. A cruz era nossa, a maldição era nossa, mas Deus, ele preferiu jogar a maldição sobre o Filho dele do que jogar sobre nós. Grande é Deus. Gálatas 3,14. 2 minutos eu entrego por obediência. Prego o restante depois, em outra oportunidade. Fica só a introdução, tá, bispo? Aleluia. Me chama de novo. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé recebemos a promessa do Agora coloca comigo Efésios 1:3. Olha como Jesus é maravilhoso. Nós éramos amaldiçoados, o madeiro era nosso, e ele foi para o madeiro para nos abençoar. Olha o que está escrito: bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Levante a mão, eu vou profetizar. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos amaldiçoados, a cruz era nossa, a morte era nossa, a demissão era nossa, mas Cristo desceu, se fez amaldiçoado, se fez pecador, pagou por nós e disse: tetelestai, está consumado. A dívida que era do João, Pai, agora é minha. A maldição que era do Daniel, agora é minha. A cruz que era do Raine, agora é minha. E o que ele recebe? Se tudo que era ruim era dele, eu se fiz pecador, Pai, para tudo que era de ruim que estava sobre eles, venha sobre mim. E o que eles vão receber? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu vou morrer, mas eles vão ser abençoados. Eu vou para a cruz, mas eles vão ser amaldiçoados. Não, amaldiçoado foi Satanás e as suas obras, quando ele pensou que nós morreríamos. Jesus morreu por nós e nos libertou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Graças. Agora eu vou ler Salmos, vou concluir. Eita, passei 1 minuto, perdão. Vou ler Salmos, tá? Tem muito versículo, mas vou ler só Salmos. Pode ser? Só Salmos. Tem muito versículo aqui, mas vou ler só Salmos. Cristo foi punido em nosso lugar. Salmo 103. Salmo 103, 1 ao 6. Vamos lá. Então isso vai deixar eu pregar mais não. Bendiz a minha alma ao Senhor. Hoje é nós. Lê comigo, todo mundo, para a gente concluir bonito. Bendito minha alma ao Senhor, e tudo bendiz a minha alma ao Senhor. Aleluia. Ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades, e quem redime a sua vida na perdição e coroa a iniquidade e misericórdia. Quem enche a sua bem e sorte a tua cidade renova a tua. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Glória a Deus. Será que você crê nisso? E pode dizer: bendize ao Senhor,
que me achou na porta do Pai e me libertou. Bendize ao Senhor que me achou quebrado e me libertou. Bendize ao Senhor que me achou só o bagaço, mas me renovou. Bendize ao Senhor que me encontrou caído e me levantou. Bendize ao Senhor que me achou todo moído e me renovou. Vou deixar você um minuto adorar a Deus e dizer: bendize ao Senhor, porque você sabe aquilo que Jesus fez por você. Eu sei o que Ele fez por mim. Será que você pode reconhecer o que Jesus fez por você na cruz do Calvário? A mensagem da cruz ela é poderosa e Cristo está te trazendo em memória nessa noite. Eu paguei o preço por você. Bendize ao Senhor que nos libertou. Você vai dizer amém. Vai falar: João está empolgado. Tu não, agora eu vou ler só o último. Está aqui, é muita coisa. O último. 2 Coríntios 5, 18. Vai, Marcos, agora para o último, concluo. Em nome de Jesus. O 18 ao 21. A igreja toda comigo, vai. Porque é para nós esse versículo. Vamos lá. 1, 2, 3. E tudo isto. Olha aqui. Será que você pode dar glória a Deus por esse versículo? Aleluia. Será que você entendeu essa mensagem que está escrito? Será que você está entendendo a mensagem da cruz? Ela é tão poderosa. Eu concluo por obediência. Irmãos, essa mensagem é para você. Está muito difícil. Eu pequei, eu errei, eu tinha uma aliança com Cristo e o que eu fiz foi quebrado. O Espírito Santo está falando com você. Há uma reconciliação em Cristo Jesus. E Ele está te chamando de volta. Vem para cá.